Então, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Lá em Hebreus, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 19. Dentro desse tema que Deus colocou no nosso coração, espero corresponder com essa mensagem. Espero que Deus possa realmente falar grandemente a cada um de nós nessa noite, para honra e glória dEle. O texto de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 19. Você pode acompanhar na sua versão, ou na versão que tem ali, que é a Almeida Revista Atualizada. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos a fé até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos mais uma vez orar? Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz. E, ó Deus, nós rogamos agora que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para podermos compreender a tua palavra e principalmente colocá-la em prática. Nos ajude, ó Deus, a ouvir a sua voz nessa noite. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. Milagres ou o caminho de Deus? O que nos move a buscá-lo? O que nos move a buscar a Deus? O que o mundo mais anseia neste momento é, sem dúvida, ver o milagre de Deus. Deus tem poder de fazer cessar tudo, as pestes, pandemia, fazer voltar ou acabar com aqueles gafanhotos que têm ameaçado o sul do nosso país. Ele tem poder para fazer milagres. E o que mais o mundo anseia hoje é a busca, é o resultado de um milagre de Deus. E é isso que nós temos visto nas campanhas de orações ao redor do mundo inteiro. Todos nós temos feito campanhas de orações aqui na igreja, temos N grupos realizando campanhas de orações, mas tudo isso nós estamos buscando um milagre de Deus. Quando Deus vai agir e fazer cessar essa pandemia, é uma pergunta que todos nós gostaríamos de ter uma resposta. Deus vai agir, mas no tempo dele, do jeito dele, e nas pessoas que Ele de fato quer usar. Deus usa os cientistas para descobrirem aquilo que já existe. Eles estão buscando incessantemente descobrir uma cura, e Deus já sabe, mas Ele
está esperando um pouco ainda. Nós sabemos que Deus está com a sua mão pronta para agir, ou para cessar, ou para continuar mais ainda. Mas diante de tudo isso, depois que passar esse momento, a quem muitos irão atribuir a cura? Será que é a ciência? Será que há países que estão à frente dessa luta? Será que vamos atribuir a Deus essa cura? Se nós atribuirmos a Deus, será que nós vamos nos lembrar daqui a alguns anos que foi Ele que fez cessar isso tudo? Então, irmãos, o que eu queria dizer para vocês essa noite, esse texto que nós lemos agora, trata de um assunto muito sério vivido pelo povo de Deus há centenas de anos atrás, mas que também tem se repetido ainda hoje. O perigo da incredulidade, dentro desse contexto, do versículo 7 ao 19. É um perigo a incredulidade. Porque os israelitas foi um povo que teve o privilégio que nenhum outro povo teve. Eles viram os milagres de Deus, conforme nós lemos há pouco ali, por durante 40 anos. E alguns exemplos do milagre de Deus que foi operado na vida daquele povo. Começou com o líder daquele povo, Moisés, quando Deus o chama ali, e existia ali naquele momento, naquele monte em que Moisés estava, um fogo que estava no meio de uma sarça, e a sarça não consumia. Isso está registrado lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Já aconteceu ali o primeiro milagre, quando ele chamou a Moisés. O bordão de Moisés, quando Deus perguntou para ele, o que você tem na mão? Moisés falou, um bordão. Aí Moisés joga no chão e aquele bordão se transforma na serpente. Era um milagre de Deus. E depois o rei do Egito falou com os seus sábios lá, os seus magos, para que eles fizessem a mesma coisa, mesmo milagre, e fizeram com que um bordão se transformasse em serpente. Mas diz o texto, em Êxodo, que a serpente de Moisés engoliu a todas as outras serpentes também. Isso está registrado em Êxodo capítulo 4. Mais à frente também, a mão de Moisés fica leprosa, Êxodo capítulo 4, 6 e 7. E no mesmo instante é curada. Isso, milagres que Deus operou. E quando chega para o povo as 10 pragas do Egito, hoje estamos vivendo uma pandemia, praga de gafanhoto, mas o povo de Deus viram 10 pragas no Egito e todos foram poupados. Isso é ou não é milagre de Deus? O povo de Deus foi protegido, Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12. E quando eles saíram da escravidão de 430 anos, quando eles caminhavam pelo deserto, está registrado em Êxodo capítulo 13, o que acontecia com eles? O texto diz que uma nuvem os guiava durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A nuvem fazia sombra naquele sol escaldante de 50 graus, e à noite aquela geladeira, um frio, tinha coluna de fogo, não só para iluminar o caminho, mas também para aquecer o povo de Deus. Eles caminhavam de dia e de noite. E que dizer da passagem pelo Mar Vermelho, quando o povo ficou ali encurralado, em Êxodo capítulo 14. À frente o mar, dos lados as montanhas, e atrás o exército de Faraó. E agora, Moisés, o que nós faremos? E Moisés, o líder, falou, veja o livramento que hoje Deus vai prover. Milagre de Deus. O povo passou em seco pelo meio do mar. E o que dizer quando o povo saiu e começou a reclamar de alimento? Qual foi o milagre que aconteceu? O maná caindo do céu. O pão que desce do céu para alimentar o povo. Êxodo capítulo 16. E quando o povo já estava ali farto de comer pão, pediram carne, e Deus mandou, em Êxodo capítulo 16, 13, 11 e 13, mandou cordonizes, ou seja, mandou carne para eles. Então o povo acompanhou todos esses milagres de Deus. Então não existe nação, não existe nenhuma nação que viu tantos milagres como o povo de Deus.
Aqueles momentos foram momentos de muita alegria. No entanto, eles se esqueceram rápido demais. Essa semana eu conversei falando com algumas pessoas. Eu falei uma frase que não é minha, mas é uma grande realidade. A vida não é feita somente de alegria, mas sim de momentos alegres. Então, aproveitem o máximo dos momentos de alegria que vocês têm. Com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os netos. E é tão interessante, a gente está compartilhando aí no Facebook as fotos quando nós estávamos passeando com os nossos netos, com as nossas famílias, no shopping, no cinema, e tudo aquilo nos dá uma lembrança. Poxa, foi tão bom aquele momento. Você aproveitou ao máximo aquele momento? Então aproveite. Porque a vida não é feita de alegria e alegria, alegria, do início ao final, não. São momentos de alegria. E aquele povo de Deus no deserto tiveram momentos de alegria. Mas vinham as dificuldades. E quando vinham as dificuldades, eles esqueciam dos momentos que Deus havia feito milagre. Então, muitas vezes as pessoas esquecem dos momentos alegres. Infelizmente, foi o que aconteceu com o povo de Deus. Hebreus 3:8 diz que eles ouviram a voz de Deus, viram seus milagres, mas o seu coração, o coração do povo, estava endurecido. E por isso provocaram o nosso Deus a ira. Esse texto de Hebreus 3, se você for comigo lá para Salmo 95, o autor de Hebreus citou o Salmo 95, versículos 6 a 11. Vamos comigo lá no Salmo 95, versículos 6 a 11. Olha só o que diz a palavra de Deus, registrada no livro de Hebreus. Ele citou o salmista, 95, 6 a 11. Vamos ler a partir do versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha só a recomendação. Adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras durante 40 anos, estive desgostoso com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, ou de coração ingrato, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Incredulidade. Durante 40 anos. O que o salmista relatou aconteceu lá em Êxodo capítulo 17. Eu quero convidar vocês também a irem comigo. Porque as histórias se repetem, só mudam os personagens. Por isso que, olha só que interessante, em Êxodo aconteceu o fato. O salmista repetiu, olha, vamos adorar a Deus, vamos prostrar diante de Deus, vamos nos ajoelhar diante de Deus e não endureça o seu coração. Para que não repita aquilo que aconteceu lá no deserto. Olha só, Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7. Então, por 3 vezes nós temos a menção desse texto, desse acontecimento. Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. E o que aconteceu? Tudo aquilo que foi feito por Deus anteriormente, todos aqueles milagres que aconteceu, o povo ainda começou a questionar, a reclamar. Olha só o que diz o versículo 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés:
Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Se eles viram tudo aquilo que Deus fez anteriormente, será que eles não poderiam confiar de que Deus iria fazer muito mais? Mas eles murmuraram. E diz o texto: Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apredejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Olha a pergunta que o povo faz. Diante de tudo aquilo, mas será que Deus está no meio de nós? Será que você que está me ouvindo agora e me vendo, você consegue ver Deus no meio da congregação dessa igreja? Diante de tudo que nós já vivemos, ou na sua família? Será que você ainda questiona, será que Deus está no meio de nós ou não? Não é para questionarmos, porque a gente já viu tantos milagres de Deus. Deus tem feito infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. É um texto que se completa em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos vários textos da palavra de Deus que se completam em nós como igreja e em nós também como família. Então, diante disso aqui, o povo começou a reclamar. E as palavras Massá e Meribá são símbolos de falta de fé. Será que você vive hoje em Massá e Meribá? Falta de fé? O povo tinha falta de fé. Por isso que pereceram toda aquela nação que saiu dos 430 anos no Egito e passaram por 40 anos no deserto. Toda aquela nação que murmurou contra Deus não entraram no descanso dele, que era a terra prometida. Somente aqueles que nasceram no deserto, que nasceram durante aquela caminhada. Então, diante de tudo isso, diante de tudo que Deus já havia realizado, o povo, além de esquecer, murmurou contra Deus e contra o líder, e contra Moisés. Hebreus 3:9, voltando lá para o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 9, nós lemos ali na parte B: E viram as minhas obras por 40 anos. E o versículo 10, no finalzinho lá: Eles também não conheceram os meus caminhos. Viram a glória de Deus, viram as obras de Deus, mas não conheceram o caminho de Deus. Nesse texto que nós lemos de Hebreus, nós podemos tirar aqui muitas lições com os israelitas, para não cairmos no mesmo erro que eles, de querer somente os milagres de Deus e não querer conhecer os seus caminhos. E qual é a primeira lição que nós aprendemos dentro desse texto aqui? Versículo 7. Pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. O que nós precisamos, na verdade, é aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus está gritando nos nossos ouvidos, mostrando: olha, ouça a minha voz. Tende paz com todos os homens, perdoe, busque a paz. E a voz de Deus, ela é manifesta através da palavra dele. Quando nós oramos, há pouco nós estivemos orando aqui, nós estamos falando com Deus. Esse é um fato. Quando Deus fala conosco? Quando nós olhamos para a palavra dele. Então a voz de Deus está sempre audível aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Mas temos ouvido, temos visto? Não, muitos de nós, infelizmente não. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos também estar com os nossos corações abertos à voz de Deus, não somente para ouvi-la, mas também para praticar.
Tiago, um pouquinho depois, fala ali, em Tiago capítulo 1, versículo 22, sede, pois, tornar-vos, pois, participantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então nós devemos não somente ouvir a voz de Deus, mas praticar. É como você ir no médico e receber uma receita e passar por todas as farmácias que vai até a sua casa e não comprar o remédio. Ou até muitas vezes você compra aquele remédio, leva para casa, mas engaveta, guarda e deixa ali guardado por muito tempo, até que a sua enfermidade piore cada vez mais. Eu compartilhei aqui com a igreja um tempo atrás, e isso vou repetir novamente, que meu pai, o seu Manuel, ele sabia todos os remédios que o médico havia prescrito para ele. Quando ele ia no médico, seu Manuel, quais remédios o senhor toma? Olha, eu conheço todos, mas não tomo nenhum. Conhecia todos os remédios, mas não tomava nenhum. Muitos não tomavam. A minha mãe às vezes forçava ele a tomar, mas ele tomava, mas depois que tomava o remédio, tomava um pouquinho de pinga e aí vai. Enfim. Então, as pessoas às vezes sabem qual é o remédio para a sua alma, para o seu sofrimento, sabe o caminho certo, busca, vê, mas não pratica, não adianta nada. Então nós temos essa verdade, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, estarmos com o nosso coração aberto à voz de Deus e também praticá-la. Devemos reconhecer que outro ensinamento que nós temos aqui nesse texto de Hebreus, devemos reconhecer que os milagres e as maravilhas de Deus sempre terão um propósito muito maior. Então, se Deus te curar, se Deus cessar essa pandemia, o propósito maior não é cessar a pandemia, não é curar as vidas que estão enfermas. Existe um propósito muito maior. Tanto no deserto quanto em Davi e os outros profetas, o propósito maior não era fazer aqueles milagres, não era só curar, não era só Davi vencer o gigante Golias, não era só Elias vencer os profetas de Baal. O propósito maior está registrado em todos os textos depois que acontecia o milagre. Saber que Deus é o único Senhor. Leia lá na sua Bíblia. Todos os milagres que Deus fazia, no final tinha lá a frase ou versículo. Ou para que todas as demais nações saibam que há somente um Deus todo-poderoso. Então a glória de Deus é o principal motivo pelo qual ele realiza o milagre. Os discípulos de Jesus, lá em João, perguntaram para Jesus, mas por que ele nasceu cego? E Jesus falou, olha, ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus. E quando Jesus realizava milagres, ele dizia sempre, olha, para que se manifeste a glória de Deus. Então, quando acontecer um fato na sua vida, a quem você atribui a cura? Ou a quem você atribui o resultado? A Deus. Ele está no controle. Se Ele quiser, Ele fará cessar todo e qualquer tipo de enfermidade. E quando fizer cessar, que você possa lembrar para glorificar a Deus. Os homens são usados por Deus para poder curar. Tem exemplos na palavra de Deus de um rei que teve uma enfermidade muito grande, onde Isaías chegou para ele e falou, olha, coloque em ordem a sua casa, porque certamente você morrerá. E o rei orou, chorou, Deus se lembrou desse choro, dessa dedicação dele e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Ele estava com enfermidade mortal. Alguém lembra nesse texto? E depois disso, Deus disse para ele lá no finalzinho, olha, você coloque uma passa de figo sobre a úlcera e serás curado. Então, ele usou não só o milagre da sua palavra, mas também usou o medicamento, o remédio. Agora tem muitos falando, Deus vai me curar, não preciso tomar remédio. Não é verdade. Porque se fosse assim, por que existe remédio de uso contínuo, que muitos de nós tomamos? Então Deus ele usa, sim, vários meios de cura. E olhando para essa mensagem aqui, irmãos,
tudo que Deus realiza, todas as maravilhas que Ele realizou no deserto, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, como nos dias atuais, é tudo para glorificar o nome dEle, não a nós. O milagre que Deus opera não é somente para o nosso benefício, mas principalmente para manifestar a sua glória e para reconhecermos o seu poder. Muitas vezes nós precisamos passar, outra verdade que nós aprendemos nesse texto, e outros mais, muitas vezes nós precisamos passar por algumas dificuldades, por algumas provas, para reconhecer essa grandiosidade de Deus. Foi o que aconteceu com o povo no deserto. Olha comigo lá em Deuteronômio, voltando o texto, lá para o Antigo Testamento. Olha só o que aconteceu com o povo diante de tudo aquilo que eles viram, diante de tudo aquilo que eles presenciaram. Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 a 4. Deuteronômio 8, 1 a 4. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Olha só o que Deus faz. Muitas vezes Ele nos humilha, muitas vezes Ele nos prova, muitas vezes Ele faz para saber o que está no nosso coração. E ainda continua, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, quando você passa por alguma prova, olha Deus ali provando você. É o que aconteceu com o povo no deserto. Ele humilhou para provar, para saber o que estava no coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. E diz o versículo 3 de Deuteronômio 8, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E diz o versículo 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Olha só o que Deus fez de milagre também naquele povo. Então, o mais importante é entender a palavra de Deus. Entender que nem só de pão, nem só de cura física, viverá o homem. Nós podemos morrer com enfermidades, com certeza, a enfermidade que nos levará, mas sabemos que o mais importante é a cura da alma, é o reconhecer a glória de Deus. Muitas lições nós podemos aprender nesse texto, mas uma lição que eu aprendo nesse texto aqui é que não vamos esperar, não podemos esperar sermos humilhados para clamar por um milagre de Deus. O melhor é buscarmos e viver no caminho dele. Quando você vive e busca o caminho de Deus, ouvir a palavra de Deus, mais do que os milagres, você vive muito mais facilmente esse mundo de tribulação. Porque você fica, se você busca apenas os milagres, você fica naquela expectativa do milagre. E frustra, e se frustra. E se você prega que vai haver milagre, pior ainda, porque você está falando uma mentira. Deus pode curar como pode não curar. E eu conheço muitas pessoas que falaram para outras pessoas que Deus iria curá-lo, e Deus não curou. E depois? Como fica a fé daquela pessoa? Então nós entendemos assim que não devemos ficar esperando, ficar humilhado para buscar a Deus. Temos que buscar a Deus hoje, agora. Se hoje ouvires, conforme diz Hebreus, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeram no dia da provocação, diz o texto. E o povo viu as obras de Deus por 40 anos. E nós? Há quanto tempo você tem visto a obra de Deus, as obras de Deus,
Por quanto tempo você tem visto? Ou quais são os motivos pelos quais você possa lembrar agora, Deus agiu naquele momento. Eu me esqueci de glorificar a Ele. Quando Cristo curou os 10 leprosos, quantos voltaram agradecendo a Ele? Apenas um. Então, muitas vezes a gratidão, conforme diz o texto aqui, o povo era ingrato a Deus e por isso não entraram no descanso dele. Eu queria ir para o final dessa mensagem falando que o mundo hoje se divide em 3 grupos de pessoas. Os que buscam a Deus por causa dos milagres e sinais. Os que buscam a Deus por causa do pão, da prosperidade, cura e prosperidade. E outros que buscam a Deus por reconhecer o seu caminho, caminho de glória, caminho que nos leva à vida eterna, mesmo diante das tribulações. Onde está isso na Bíblia? Jesus Cristo viveu isso. Lá em João capítulo 6, se você puder ir comigo, João capítulo 6, estamos indo para o final da reflexão dessa noite. João capítulo 6, Jesus se deparou com esses 3 tipos de pessoas, esses 3 grupos de pessoas. João capítulo 6, versículo 2. Olha só que interessante. João 6, 2. Se alguém tivesse aqui, tivesse o culto, a igreja cheia, eu iria pedir para alguém ler esse texto. Mas, olha lá. João 6, 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto o quê? Os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Grande multidão. Gente do céu. A igreja estava lotada porque tinha sinais. E hoje? Por que elas estão vazias? Mas vamos lá. Esse era um grupo que seguia Jesus Cristo, porque tinha visto os sinais. Mais à frente um pouquinho, lá no versículo 14, diz assim, João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Reconheceram que Jesus Cristo era aquele que deveria vir ao mundo, o Messias, enviado de Deus. Mas mais à frente um pouco, no versículo 26, olha o que Cristo fala. João 6, 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais porque vistes sinais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então esse aqui era o grupo que buscava ali a prosperidade. Eu vou ler novamente. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então existiam esses 3 grupos de pessoas naquele tempo que existem ainda hoje. Muitos que procuram a Deus por causa dos milagres e sinais, outros procuram pela prosperidade e outros procuram para reconhecer a grandiosidade, o caminho de Deus. O que nos move a buscar a Deus? Precisamos conhecer os caminhos de Deus. Muitos se aproximam de Deus por causa das suas obras, por causa do que Ele faz. Devemos aproximarmos de Deus pela sua glória, pela vida eterna. Eu tive recentemente ouvindo e vendo uma mensagem de um pregador que dizia que uma das determinadas igrejas que buscam sinais, certa pessoa falou que tinha recebido ali uma grande bênção de Deus. E foi testemunhar a bênção lá na frente, e ela falou, olha, fui transformada pelo poder da graça de Jesus Cristo. E o pastor, mas conte a bênção, minha irmã. Qual é a bênção? Não, eu fui transformada, Jesus Cristo me salvou. Mas conta a bênção. Então, muitas vezes, a bênção, as pessoas olham para a coisa material ou física. Mas a bênção maior que Cristo quer nos dar é a salvação, é a vida eterna. É a restauração da nossa alma. E nós conhecemos que só existe um caminho de volta ao Pai. Quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele não está falando que estamos isentos de passarmos por tribulação ou por dificuldade. Ele nos promete um caminho, mesmo em meio às dificuldades. Como foi provado no deserto, para ver o que vai no seu coração. Quando vier a prova, nós temos que entender o que Deus tem feito em nossas vidas.
o que Ele é, na verdade. Não o que Ele faz, mas o que Ele é. Ele é Senhor. Ele é todo-poderoso. Então, a pergunta que eu faço nessa noite, para mim e para você, o que nos move a buscar a Deus? O que nos move a ir ao templo do Senhor? O que nos move a entregar a nossa vida a Deus? Será que é porque Ele vai nos dar alguma bênção material ou física? Ou porque Ele nos dará uma bênção espiritual infinitamente maior do que aquilo que estamos pedindo a Ele? Então, buscar a Deus é buscar o caminho dEle, não os milagres dEle. Então, nós vamos orar nesse momento. Eu quero, junto com você, orar, agradecendo a Deus por essa palavra, que possamos aprender a buscar os caminhos de Deus e não apenas o milagre dEle. Se Ele quiser fazer o milagre, Ele fará. Mas o principal é buscar os caminhos de Deus. Pai querido, nós agradecemos por esse momento, agradecemos pela Tua palavra que é viva, que nos conforta, Deus, e nos consola. Que o Senhor possa, Deus, abençoar essa Sua palavra que foi aqui proferida. Que ela possa alcançar os corações que estão hoje desejosos de um milagre físico, de um milagre material, mas que o Senhor possa mostrar a cada um de nós que o principal milagre é buscar o Senhor, enquanto se pode achar. É buscar render-se a Ti como Salvador pessoal, é ter a certeza de vida eterna, mesmo em meio a essa pandemia, ó Pai. O principal é em nós entendermos que nem só de pão viverá o homem, conforme nós ouvimos nessa mensagem, mas de toda palavra que sair da sua boca, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a entender isso e a buscar uma intimidade com o Senhor. E jamais nos esquecermos dos momentos alegres que vivemos aqui, ó Deus, durante esse nosso período. E lembrar do Senhor também, ó Deus, a cada momento. Não murmurar como o povo fez. Nós devemos exaltar o seu santo nome, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus